Olá, amigos. Nós somos os irmãos de fé, expressando o amor através da caridade. Uma instituição levantada por Deus, sem fins lucrativos, para abençoar as pessoas que são menos favorecidas da nossa sociedade, com muitas frentes de trabalho, frentes que venha favorecer a nossa sociedade. E hoje nós temos um tema muito importante que são crianças atípicas, parte um. E hoje comigo aqui está o nosso ilustre amigo sacerdote Ed, estudante de teologia e líder de igreja. Olá, meu amigo. Olá, sacerdote Maurício, uma boa tarde a todos amigos, irmãos, ouvintes, a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, acompanham o Irmão de Fé, que tem nos apoiado aí em todas as causas nessa grande e importante divulgação do amor, da fé através da caridade. Bom, meus amigos, vocês podem nos acompanhar, seguir o nosso cronograma anual, os nossos trabalhos, nossa frente de trabalho. Nós não só realizamos trabalho, como também apoiamos trabalhos de outras ONGs, né, que têm esse mesmo objetivo. Então você pode nos encontrar lá nas redes sociais, através do endereço arroba Irmãos de Fé Oficial. Arroba Irmãos de Fé Oficial. Então, desde já, quero deixar esse convite para você nos seguir lá. E hoje nós vamos abrir aqui uma coisa, vamos dizer assim, nova, o sacerdote Ed. Você pode tirar suas dúvidas e mandar sugestões, suas perguntas, ou até fazer críticas mesmo, embora todas as pautas da nossa conversa ser baseada na literatura e na parte científica, com fontes fortes, né? Mesmo assim, nós estamos abertos aí a qualquer tipo de crítica ou sugestão. Muito bem, meu querido irmão. Crianças atípicas, parte um. Pois é, que Tema tema difícil, que é tema um tema difícil, importante. importante, e nós vivemos com isso diariamente, né? Primeiro, vamos entender o que é uma criança atípica, né? Segundo a literatura, ela nos mostra que são crianças que apresentam um desenvolvimento neurológico, físico ou comportamental diferente do padrão esperado para a sua idade, ou seja, aquilo que já está estabelecido, o que sai fora daquilo é tido como atípico. Atípico. O que você acha disso? Pois é, polêmico, né, entender essa causa, mas hoje estima-se que há uma, um entendimento de que qualquer criança ou qualquer pessoa que tem alguma dificuldade, às vezes na escrita, na fala, alguma criança que tenha dificuldade de comunicação, expressar emoções, ela é neuroatípica. Porém, todas essas características são de toda uma sociedade, né? Todos nós temos ali o seu tempo de aprendizado, a sua forma. Uns tendenciam mais, como o sacerdote Maurício, para educação física, para corporal, música. Outros já vão gostar mais de humanas, exatas. Então, o que nós vamos tratar hoje aqui é um pouco sobre esse assunto tão importante que vai te esclarecer, ajudar a esclarecer um pouco melhor e olhar com uma perspectiva, um olhar de luz e de positividade para essa que é uma missão muito tão importante. Bom, sacerdote Ed, vamos lá. Então, se falando de crianças atípicas ou neurodivergentes, neuroatípicas, enfim, existem vários nomes, né? É difícil até de pronunciar. Vou me reter ali no atípico. Englobamos o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, síndrome de Down, dislexia e deficiências cognitivas. Todas essas situações, entre outras, eu separei aqui essas mais conhecidas, é tido como crianças neurodivergentes, crianças atípicas. E a neurodivergência nada mais é do que o termo usado para distúrbio de aprendizagem, ou seja, qualquer criança que é identificado ali por volta, sei lá, dos 2, 3 anos de idade, uma certa dificuldade na fala, de aprendizado, de locomoção, então já deve ter uma atenção ali é, dos pais, né, vamos dizer assim, dos educadores, e o seu desenvolvimento também, através da diferença da fala, da socialização ou das habilidades motoras. Ou seja, são crianças que não conseguem andar, têm dificuldade
de lidar com outras crianças, de brincar, enfim. Então, já é um alerta ali que existe algum tipo de alteração que deve ser investigado, né? E uma das coisas mais comum dessas crianças, eu falo por vivência, é a socialização, porque elas vivem isoladas, eh, mas não há uma forma correta, uma forma certa de se socializar. Eh, uma vez que ela pode demonstrar interesse, como o senhor mesmo já expressou aí, quando se fala de atípicos, nós estamos falando de crianças, mas isso envolve adultos Adultos também. também, Adultos também. exatamente. Tem muitos adultos que ele tem essas Só não características, foram não diagnosticados, né? foram É diagnosticados, não verdade, foram tem bastante. investigados. Eu conheço muitos. E são atípicos, né? Mas hoje está bem mais acentuado nas nossas crianças, né? Como nós vamos lidar com esse tipo de situação neste mundo, né? Porque uma criança ela pode sofrer preconceito, ela pode sofrer vários tipos de situação da própria sociedade, né? Falta inclusão, né? Hum. Ajuda a inclusão, né? E essa inclusão, ela passa por pessoas que estejam ali também capacitadas para lidar com a situação, né? Às vezes a essa inclusão, às vezes ela é imposta ou como algumas leis, né? Algumas leis elas até tentam incluir a criança, essas pessoas neuroatípicas, neurodivergentes. Eu separei aqui para poder contar para vocês aqui, para a gente poder compartilhar. Tem uma lei, essa aqui eu não conhecia, essa aqui é a Lei Berenice. Ela considera pessoas com autismo pessoas com deficiência, ela considera essas pessoas com os mesmos efeitos legais, garantindo serviços à saúde e à educação. Então note aqui que essa primeira lei aqui, ela só dá à criança o direito, Ô, o mesmo sacerdote Edson, direito mas que outras, esse direito aí não é uma a coisa mesma, normal? a mesma lei É. que outras crianças têm. Então assim, a inclusão não é só uma coisa imposta. Bom, essa lei é uma lei que é para todos. Então, quando se tem uma lei específica para um tipo de comportamento, para um tipo de criança, ela acaba sendo um pouco até excludente, porque você está meio que separando essa pessoa aqui, ó, dá direito para ela também, como se fosse diferente. E não é esse o objetivo. O objetivo de todo pai, de toda mãe, todo educador é que essas crianças se sintam familiarizadas, como bem disse o senhor aqui na sua primeira fala inicial, que elas se sintam através não só incluídas no meio, mas que elas também tenham não só os mesmos direitos, porque esse é um dever de todos. Então, quando você impõe uma lei que a pessoa ela diferente, ó, essa pessoa precisa do direito, note-se que já há uma diferença. Pois bem, a outra lei tem uma lei também que ela considera pessoas, segundo eles é a Bíblia dos direitos eh, legais para que pessoas com neurodivergência, pessoas com algum tipo de deficiência, que proíbe pessoas de escolas particulares ou públicas de cobrarem taxas extras para educar ou incluir essas crianças no seu meio. Essa também é uma lei que depois nós vamos deixar na descrição para você acompanhar. Se você sabe mais sobre essa lei também, acrescente aí para a gente essa informação. E uma outra lei que é uma lei também que é polêmica, que talvez não é tão seguida por muitos, que é a lei que garante a em tempo integral que essas pessoas tenham o acompanhamento em caso de alguma internação hospitalar. E dentre as leis também vão ter lá os benefícios do governo, que também não diferem dos outros, né? Tem um benefício chamado é o BPC, né? Que é um benefício de 1/4 do salário para pais, mães, famílias que tenham ali algum tipo de dificuldade Isso é importante. financeira, né? Esse é uma ajuda que o governo também oferece, que famílias que têm ali 1/4 do salário para cada família per capita, também tem um salário mínimo também. Também tem aquela identificação que a gente vê, né, bastante comum também para crianças autistas e neurodivergentes, para que possam garantir a elas atendimento público, em locais públicos, privados, livres ali de filas, enfrentar aquela burocracia que a gente bem conhece. E também nas redes do SUS, outras redes do SER, RAPS, CAPES, também dá direito exclusivo, dá um direito também a essas crianças, fonoaudiólogos, psiquiatras, psicólogos e ocupação também e terapia ocupacional. Então note assim que nós estamos vendo aqui benefícios de inclusão que
não são tão, assim, diferentes dos demais, né? Então, pelo que eu vi aí, existem várias leis que favorecem, e isso é importante, mas assim, me dá a entender, talvez, que essas leis elas são importantes, mas um pouco rasas, vamos dizer assim, né? E nós vamos abordar esse assunto um pouco mais. Vamos entender aqui, sacerdote, já nós vimos que tem um amparo pelas autoridades, existe um amparo, né? Crianças atípicas ou neurodivergentes, como queiram dizer, né? Elas nascem assim por fatores biológicos. Vamos entender aqui primeiro um ponto, né? Por exemplo, eu peguei 2 exemplos aqui, estudei esses 2 exemplos para que pudesse entender os demais, embora tudo vai partir disso aqui. O síndrome de Down, por exemplo, é muito fácil de identificar, porque ela é visual, né? Sim. E segundo a biologia, isso já bem estudado, tá aí para todo mundo acessar, né? É só ter a curiosidade de aprender um pouco mais. O que acontece é uma alteração no número de cromossomos. Então, nós temos ali os marcadores cromossomáticos, né? E quando há uma alteração nessas marcação, se dá essa divergência aí. E o transtorno do espectro autista, que é muito comum, né? Hoje é bem mais Explodiu, falado, né? muito comum, né? Já é um pouco diferente, porém também dentro da parte biológica, que são uma forte influência do gene, né? E embora não exista nenhum gene, por mais estudos que tenha, por mais avanço da tecnologia, não existe um gene específico do autismo. Por incrível que pareça, com tanta tecnologia em 2026, a ciência não consegue explicar por quê. Então, assim, por exemplo, nós temos um gene marcadores que determina cor de cabelo, altura, tudo isso é possível fazendo essa leitura. Cor da pele, tipo biológico. A combinação do papai e da mamãe que a gente aprende lá na escola, né? Exatamente. Então, existe essa marcação, dá para ler isso no laboratório. Porém, até hoje, não há nenhum estudo, nada que chegue perto de o porquê. O porquê. Então, são essa questão que eu gostaria de colocar aqui para você, para quem nos assiste, qual é a razão? Porque a ciência não tem explicação. E porque hoje nós vemos tantas crianças desta forma, o governo ele tenta fazer aquilo que é mais fácil para ele, isso é uma opinião minha, e o que talvez não ouvir os pais, talvez não ouvir os educadores, porque a inclusão ela vai muito mais além do que benefícios. Quem tá no dia a dia Exato. lidando, né? Tem essa experiência, Exato. né? A inclusão é muito mais além do que benefícios. Por exemplo, eu pego uma criança que tem ali, porque tem até os níveis, né? Eles conseguem medir os níveis. Os níveis, exatamente. Os níveis. Então, só que assim, dentro dessa situação, com o mesmo diagnóstico, nenhuma criança é igual a outra. Às vezes, algumas crianças têm mais autonomia, outras têm menos autonomia. Cada criança ela tem uma individualidade biológica. Umas crianças vão se adequar ao sistema, outras não. Então, precisa ser feita uma leitura da individualidade de cada criança. E isso requer o quê? Investimento em profissionais. Não só investimento, faz um curso qualquer. Investimento, reciclagem, evolução. Porque tudo evolui. Até a doença evolui. Então, tudo precisa evoluir. O conhecimento precisa evoluir. E nós temos profissionais, eu falo isso por experiência, que se nós não buscarmos nós mesmos o conhecimento para ajudar essas crianças, porque os professores e educadores passam a ser segundo pais, Sim. como se fossem pais. Nós pegamos essas crianças... Confiamos aos educadores, exato, né? Pegamos essas crianças e tratamos como filhos. E não pensamos em remuneração, pensamos numa melhora de cognição, pensamos numa melhora em todos os sentidos, da espiritualidade dessa criança, do bem-estar, do desenvolvimento dessa criança. Então, o sacerdote Ed, mesmo que a ciência não tenha essa explicação, e sabendo de tudo isso, o que
a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá um norte quanto a isso. A Bíblia, o senhor como um estudioso das Escrituras, um teólogo, o que a palavra de Deus ela nos orienta referente a isso? O que nós da ONG Irmãos de Fé poderíamos ajudar os nossos amigos que vivem diariamente uma situação como essa, seja pais, educadores, direta ou indiretamente? É importante a gente, quem está nos ouvindo, nos acompanhando, entender, sacerdote Maurício, que nós estamos aqui para discutir um assunto que é difícil, é um assunto que lidar com essa situação não é fácil. E aí, alguém pode dizer assim, mas vocês estão dizendo por conhecimento talvez raso? Não, nós estamos dizendo aqui, o sacerdote Maurício vem de uma casa de educadores, né? A esposa é uma educadora, o sacerdote Maurício é um educador, convive, né? Vê mães, pais. E eu gostaria que você entendesse através da Bíblia uma coisa muito bonita, que há há estudos que dizem assim, que quando nasce uma criança, nasce uma família. Mas que quando nasce uma criança neurodivergente, atípica, nasce uma nova forma de enxergar o mundo. Isso é forte. Isso é bonito de você entender. Embora nós sabemos que não é fácil, né? Tem as dificuldades, mas o que nós queremos trazer é esse programa, esta ONG, ela trata sobre o amor acima de tudo. Então, olha que coisa importante que está entrando na sua casa agora. Alguém que talvez está ouvindo isso, conhece alguém, conhece um pai, uma mãe que precisa de uma palavra de esperança mediante a situação que está vivendo. Talvez alguém, o senhor como educador sabe que talvez pais e mães não conseguem vaga para os filhos. Então, nós queremos trazer luz. E a luz é a palavra de Deus. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você, a partir desse pensamento de que nasceu uma criança, tem alguém na família com algum transtorno, com alguma neurodivergência, passe a enxergar de uma perspectiva do amor. João, capítulo 9, tem uma passagem muito interessante, quando os discípulos chegam para Jesus e ali tomados pela religiosidade, pela falta de informação, pela informação equivocada, pelo convívio que eles tinham, eles chegam para Jesus. Faço questão de ler para você, vai ficar na descrição para você depois acompanhar aí essa passagem. Diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Note que é importante esse detalhe, né? De tantos milagres que Jesus fez, ele descreve, descreve de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse desta forma? E Jesus dá uma palavra ao sacerdote Maurício que é fundamental, que vai mudar a sua vida agora. Jesus expressa assim: olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, Nossa. uma criança que nasce, talvez com aquilo que nós falamos aqui, o senhor tratou bem no começo, uma neurodivergência, um autismo, uma forma diferente de ver o mundo, acredite, Deus está se manifestando de uma forma bonita e quer manifestar essa glória sobre a sua família, sobre a sua casa, mesmo com toda a dificuldade. Tem uma missão atrás de tudo isso. Que coisa, sacerdote Ed. Eu sei que muitas pessoas agora devem estar nos ouvindo, nos assistindo e assim, deu uns 5 minutos para pensar. Porque essas crianças vão tirar dos pais, dos familiares, de todos, aquilo que é divino. Porque essas crianças representam o amor, porque elas são muito amáveis, nos ensina a amar em situações extremas. Sim. Porque o amor tudo É a suporta. prática do amor, né? O amor tudo suporta. E elas nos ensina a ter paciência, a ser longânimo. Para quem conhece a palavra, está entrando nos frutos do Espírito aí. Exato, exato. É profundo É isso. profundo. A sermos perseverantes. Porque, por exemplo, como assim perseverante? Você tem uma criança que tem uma dificuldade talvez para andar. Você tem que perseverar, porque ela vai conseguir. É uma melhora gradativa, né? Exato. Você acompanhar. Então você exerce várias funções, frutos do Espírito, sem menos você imaginar, ou talvez
sem estar dentro de uma Sem igreja. conhecer, às vezes sem conhecer as escrituras, está praticando. E no final de tudo, a graça que transforma, que é o resultado de tudo, e você vê que aquela criança neurodivergente, ela chega no mesmo lugar que qualquer outra criança chega. Então, seria uma mensagem divina para a humanidade? Seria alguém agraciado por um dom de Deus maior? Porque num certo trecho das Escrituras, Jesus diz, né? Vinde a minhas criancinhas. Pois é, Marcos 10 ele fala sobre isso, né? E há uma simplicidade muito grande, a gente que lida com isso, eu não consigo enxergar nunca pelo lado científico só, mas sempre de um propósito maior que exista ali. E a gente vê os pais, a gente vê muitas das vezes assim os familiares sofrendo, mas é porque talvez eles não tenham um suporte. Quando eu falo suporte, eu não estou falando de benefício. Eu estou querendo dizer de orientação, Sem de mostrar dúvida. o caminho, de mostrar um propósito maior. De pegar na mão, ajudar, né? Exato. Dizer que estamos aqui. E enxergar um propósito maior que existe por trás daquilo ali, né? E essas crianças, elas nos traz a memória realmente o que somos, o que estamos fazendo nesta terra. São anjos de Deus, né? Poderíamos até citar dessa forma. Você que está acompanhando essa programação nossa, esse programa aqui é Crianças Atípicas Parte 1, e você pode sugerir, você pode questionar, você pode mandar suas dúvidas, sua pergunta. Você é um educador, você é um pai, uma mãe, um tio, é uma avó, é um familiar que direto ou indiretamente está também participando da vida dessa criança. Você pode mandar a sua experiência, sua sugestão. Nós vamos abrir aí uma caixinha de perguntas, de dúvidas, e você pode participar conosco. Então siga aí nas redes sociais, no Instagram. Nosso Instagram é @irmãosdeféoficial. @irmãosdeféoficial. Se você tem uma causa importante também, uma história importante, você pode enviar. No próximo programa nós estaremos respondendo a sua questão aqui na programação. Muito bem, sacerdote Ed. Então, como nós vimos aqui, essas crianças, elas representam o amor. E à luz da palavra de Deus, o que mais a Bíblia fala sobre isso é sobre essa questão de crianças importantes, de crianças que são atípicas. A Bíblia não deixa, talvez, algumas coisas explícitas, mas a Bíblia faz nós pensarmos, analisarmos e buscarmos fatos atuais com fatos, talvez, vividos há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, para chegarmos a uma conclusão. Então Deus faz o homem pensar, né? Exatamente. E nós não precisamos ir tão longe assim, né? A Bíblia foi escrita aí de um período de 1.600 anos aí por 40 autores aí, então. Mas nós trazemos aqui para você entender, como disse o senhor bem aqui na última fala, que todos, eu achei importante essa frase, todos chegam, mas cada um ao seu tempo. Sim. Não se tinha ainda o diagnóstico, nós conversávamos aqui no off, e o senhor citou ainda a respeito de Albert Einstein, que não havia diagnóstico, né, de autismo, de TDAH, não havia esse diagnóstico de neurodivergente, mas que Albert Einstein, ele só foi começar a falar depois dos 3 anos de idade. Então era uma criança que até os 3 anos de... Hoje nós temos aí, corremos para um fonoaudiólogo, né, profissionais que nos ajudam, corremos para uma igreja para fazer uma oração. Então hoje nós conseguimos, né? Mas note que, e não preciso nem explicar quem foi o legado de Albert Einstein. Mais recentemente nós temos aí também um que, segundo ele tem também TDAH e hiperfoco, que é o Elon Musk aí, né? Que Sim. isso mais recente. Então são pessoas que nasceram numa época recente, né? Que não tinha ainda esse diagnóstico de... Então, quando nós falamos da Bíblia, nós podemos realmente entender algumas situações. Inclusive, tem uma série em The Chosen, aí recomendo você dar uma acompanhada a respeito das escrituras sagradas, você que gosta, é bonito, que o diretor, ele descreve um dos evangelhos, aí, um dos autores do evangelho, Mateus, como um neurodivergente.
Por quê? Pela capacidade que ele tem, sacerdote, de especificar detalhes. Detalhes, né? A visão que ele mostra de Jesus, os detalhes que ele inclui, a forma que ele enxerga é diferente que João escreve, de a forma de que Marcos escreve. Muito diferente. Por mais detalhes que tem o livro de Lucas, que foi um médico, uma visão de um pesquisador, Mateus ele tem detalhes que o autor diz assim, bom, esses detalhes que romantizam, que tratam com humanidade, com amor, esse olhar é olhar de alguém que nasceu diferente. E a Bíblia, ela tem uma passagem muito bonita no Salmo 139, que recomendo você também ler na sua casa, acompanhar. O Salmo 139, Davi escreve que, aquela passagem bonita, né? Senhor, tu me sonda, me conhece, tu assento, conhece quando assento que me levanta. E ele diz assim, eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, e tu tecias o meu tecido, entretecia os meus órgãos, e os meus ossos ainda estavam informe, e no teu livro escrevia, minha vida estava escrita no teu livro, as minhas obras. Então notem que tudo é um projeto, ele enxergou que em tudo há um plano de Deus, há um projeto de Deus. Então isso nos mostra que, aliado com essa passagem que nós lemos de João, nós entendemos que há sim uma missão de Deus por trás de tudo isso. Muito forte. E conforme você citou aí, esses grandes homens, né? Por que grandes homens? Não porque são melhores ou super-homens, mas porque fizeram grandes coisas. Elon Musk, né? Relevantes, né, à sociedade, Relevante. né? Albert Einstein dispensa comentários e apresentações de quem foi ele, um dos maiores cientistas da história. E temos na atualidade o jogador de futebol, né? Conhecido, né? É verdade. Conhecidíssimo, que tem uma habilidade fora do normal. Então, quando o homem ele procurar respostas dentro do plano de Deus, é que muitas vezes as pessoas são movidas pelas emoções. É claro que, entre aspas, nenhum pai vai querer ter um filho assim, porque ele vai pensar assim no sofrimento, mas ele está pensando no sofrimento dele. Mas será se uma criança assim sofre? Ela não tem a percepção do sofrimento, né? Não tem percepção do sofrimento. Será se uma criança assim ela está sofrendo? Ou é um questionamento que eu faço, uma pergunta que eu faço. Ou nós sofremos porque nós projetamos alguma coisa? Você projetou. Idealizamos uma vida, Exato. né? Você idealizou, você sonhou que seu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro, mas era esse o plano de Deus? Foi para isso? Porque, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, todos nós viemos para esse mundo para cumprir alguma coisa. E detalhe, meu querido ouvinte, a própria Escritura diz que existem anjos vestidos de homens. Isso é forte, isso é importante também. Isso é forte. Existem homens. Quem entender anjos, essas coisas, né? Não, anjos vestidos de homens. Então, quem vai dizer é esse e aquele? As obras, elas vão mostrar realmente quem é quem. Então, nós projetamos, nós imaginamos, nós sonhamos. Você é pai, né? São pai. Eu sou pai. Eu projetei para meu filho alguma coisa. Mas a própria palavra fala que mais alto os pensamentos do Senhor do que os nossos. Sem eu querer pregar para o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala isso. Que os nossos planos não são os planos de Deus. Que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Por mais que todo mundo projete coisas boas, mas os planos de Deus é maior. Então, mediante tudo isso, que essa palavra ela seja uma luz, ela seja um conforto até para aqueles pais que sofrem, porque eu estou dizendo aqui, mas eu sei que existe um sofrimento, porque existem crianças de níveis altíssimos, aí que entra a tal inclusão. Essa é a minha opinião, não, talvez não seja a opinião da ONG, mas a minha opinião eu vou deixar ela clara aqui. Então, existem sofrimentos, pais que sofrem com crianças, a minha esposa dá aula para crianças e tem crianças severas, né? Nível 3, que ataca, que eu vou até falar uma coisa polêmica aqui, sacerdote. Crianças que atacam, que mordem, que agridem. Só que essas crianças, elas não são assim com todo mundo. E parece um caso interessante. A minha esposa, ela dá aula para crianças atípicas
E ela pegou uma sala de aula com crianças super agressivas. Crianças assim que mordiam, que isso, que aquilo. Aí a diretora manuseou lá e colocou ela numa sala de aula. E as crianças mais agressivas ficaram dóceis. Quem entender essas Quem coisas, entenderá né? essas coisas? Será que essas crianças, elas captam uma energia? Será se existe pessoas específicas? Será que é só a cartilha, né? Exato. Então não falta o investimento humano, mais do que BCP, mais do que. Não falta uma capacitação, tanto pedagógica quanto espiritual, porque nós estamos lidando com algo espiritual, uma vez que a ciência não explica. Uma vez que a própria ciência não consegue explicar o porquê nasce assim. E até eu, na minha ignorância, há anos atrás, eu imaginava, não, a pessoa deve ter tido alguma coisa na família para as crianças nascerem dessa forma. Puxa, até um dia eu pensei como os. É o mais natural, né? Os apóstolos, Eu né? já pensei como eles, nós temos que ser humilde. E já pensei assim, porque o homem procura respostas para tudo, e nem tudo tem respostas. Muita coisa nós vamos saber quando chegar lá do outro lado. Então, se houver uma inclusão de verdade, um investimento em pessoas, porque pessoas salvam pessoas, Deus salva pessoas através de Através de pessoas. pessoas. Então, se houver um interesse nessa minoria, entre aspas, porque hoje é muito forte no Brasil inteiro, crianças com esse tipo de situação que nos traz uma mensagem que talvez só vamos entender no final da vida. Então, essa é a minha visão, ainda mediante essa causa, e não só por estudos, mas por vivência, como Experiência, né? Tem experiência. Eu dou aula para experiência. crianças e como eu já disse, eu vi crianças chegarem no tatame e, sabe, não respeitar nada no tempo dela e correr para cá, correr para lá, atrapalhar a aula toda. E eu falo, puxa, e agora o que eu vou fazer, né? Eu preciso ir no tempo dela. E deixando. E vai ganhando a confiança, vai conversando, tal. E chegou a aula da criança, tá parada assim, a mãe até estranhar, a mãe assistindo até estranhar. Ué, eu não dei remédio para ele hoje. Eu falei, nem dá, deixa ele. E aprender a posição, e fazer a posição, e falar, professor, olha, eu fiz aqui, eu fiz aquilo. E aquilo ali, fala assim, você fala assim, puxa, É satisfatório, né? é, Quando você consegue, né? sim. E eu estava falando em off aqui, que nessa semana eu fui dar aula para um aluno, e esse aluno ele tem um déficit, né? Ele chegou na aula assim e deu para mim um papel. E quando eu abri aquele papel tinha um desenho. Então são crianças especiais, Se conectam, é, se conectam, se conectam, sensíveis. se conectam não só afetivamente, mas também acredito que há uma aproximação espiritual de muitas Ah, sem coisas. dúvida, sem dúvida. Algo que ficou na fala do senhor muito importante, enquanto o senhor falava, eu fiquei imaginando sobre, são anjos, né? Então, fica até uma mensagem aqui para os pais, porque nós pais temos a tendência de ser um pouco mais durões, né? Sofremos cada um ao seu nível aí, a gente não transparece para os nossos filhos a nossa dificuldade, a nossa dor. E talvez alguém esteja aí nos ouvindo e acompanhando essa parte um aqui e pensando assim, sacerdote, é, com dificuldade de expressar, né, a sua dor, a sua dificuldade de chorar até mesmo, parte de qualquer ser humano. Então essa fala do senhor, ela mexeu comigo, tenho certeza que mexeu com muitas pessoas, porque enxergar essas crianças como anjos é você entender que cada anjo de Deus, quando ele se manifesta na nossa vida, é para a gente poder aprender alguma coisa, é para a gente poder desenvolver alguma outra coisa, responder a coisas que talvez você não consiga. Então, Deus certamente escolheu a sua casa, a sua família, e essa conexão ela é importante com pessoas. Com relação à inclusão também, eu tenho a mesma linha de pensamento, né? O governo oferece aquilo que está na sua alçada, é, coisas paliativas, né? Até mesmo medicamentos, o senhor citou bem aí. Mas notem que essas crianças, elas são crianças que se conectam. Há essa percepção, né, bem
essa facilidade com elas têm de visão de mundo, como nós já estamos aqui, elas trazem realmente para essas crianças uma conectividade com pessoas que compartilham, né, de uma mesma fé, de uma mesma luz, de um mesmo entendimento. Então, eu já tinha ouvido esse relato da sua esposa, que é educadora, professora, pastora também no nosso ministério, e eu achei muito interessante isso, porque essa conectividade, essa parceria que nós estamos buscando, com o apoio de vocês, como organização, como igreja, né? A igreja também leva esse apoio, a paz. Nós também entendemos que algumas pessoas, por talvez uma falta de conhecimento, tratam até mesmo com uma coisa negativa, né, espiritualmente, mas nós temos um entendimento de que a igreja, a organização de irmãos de fé, e nós, como pessoas, queremos contar com o apoio também dos irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que vão chegar a esse podcast, que faça chegar a parte 2 para que nós possamos continuar tratando esse assunto, para que a nossa fala ela possa chegar ao âmbito, né, principalmente no ano de eleição, que haja uma inclusão maior disso que você está falando, ouvir um pouco mais os pais, ouvir um pouco mais os profissionais do cotidiano, para que essa inclusão seja feita de uma forma esses métodos, né, eles possam sempre estar evoluindo em Exato, benefício das famílias e das crianças. exato. Talvez a palavra correta seria evolução. Por quê? Não é que tá ruim, né? Porque às vezes alguém pode interpretar, não, mas tá criticando. Não, não é que tá ruim. Tá bom. Só que tudo evolui. Precisamos evoluir, Exato. precisamos acrescentar, né? Vou fazer um exemplo aqui. Quem calçava 35 no pé, com 2, 3 anos está calçando 36. Então ele evoluiu, ele cresceu. Então a nossa vida é isso, é uma evolução. Então eu não posso estar parado num benefício que foi criado há não sei quantos anos. Numa lei, revisa essa lei. Está funcionando para a atualidade? Qual é o resultado? Há uma pesquisa nas instituições de evolução? Não há. É tudo jogado. Há uma fiscalização? Não há. Há uma prova para saber a evolução? Não há. Porque as crianças elas precisam do quê? Qual é a neurodivergência? Neuro, já diz, divergência. Então ela tem problemas de locomoção, de fala e de socialização. Então tem que ser investido pesado naquilo que é o problema. Ah, mas elas têm a facilidade de uma coisa. Aquilo que é facilidade para elas vão desenvolver, porque é um dom. E cabe a nós trabalharmos aquilo que é a dificuldade. E não simplesmente jogar lá e dizer, não, já tem, o governo já dá. Já dá o auxílio, já tem a lei isso, já tem a lei aquilo. E no final das contas você vai trocar, é tudo 6 por meia dúzia. Então, as leis, em todos os âmbitos, elas precisam ser evoluir, como tudo que evolui. Nós evoluímos, a sociedade evolui. Nós estamos com Exato. até a lei da internet aí, que até pouco tempo Isso. precisou evoluir, né? Exato. Que Então, dirá com trata de pessoas, né? tudo evolui, né? Seu salário aumenta, não aumenta? A meu aumenta. O meu não aumenta. É brincadeiras à parte, mas Professor, deveria aumentar, né? professor também, fica aqui o nosso adendo aqui. Então, assim, tudo evolui. E por que não evoluir? E a melhor forma, eu vi um pai numa live, não vou me lembrar o momento agora, tipo no Instagram mesmo, um pai falando, porque nós tivemos o dia agora do autismo, né? Que é sempre a mesma coisa, todo ano, é homenagem. Aí ele falou, é crachá, é coisa colorido. Ele falou, um pai falou assim, e eu chorei. Eu senti como se fosse eu. Aí eu falei, é homenagem, é placas. E ele falou isso foi na câmera, num lugar lá de discurso, lugar de fala. É homenagem, é crachá, né? Tal, mas isso não resolve. O que é efetivo? Ele falou, o que é feito dia a dia para melhorar? Nada. Dia do autismo, Dia Mundial do Autismo. Ótimo. Ele falou assim, acabou, depois dessa cerimônia, tudo volta ao normal. Então é esses pais que devem ser ouvidos. São eles que têm os melhores projetos. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? É como se você fosse colocar na frente vamos dizer assim, de um Ministério da Segurança, um pizzaiolo. Ele não entende nada de segurança. Ou se você fosse colocar na frente de um Ministério de uma situação, vamos dizer assim, do comércio, alguém da segurança. Não, você tem que colocar alguém que é da causa, que
tem vivência daquilo. Não é ter noção, né? Não, É noção não, conhecer, ter é. vivência. Então, quem melhor para fazer um projeto? Os pais. O maior diploma é justamente a experiência, né, dos pais. Exatamente, exatamente. Então, pega os pais, ó, o que, que seria melhor? Pega a informação, vai, leva lá e vê, vamos ver o que é melhor. Vamos ouvir os profissionais, porque os profissionais sentem na pele. Muitos pais, eles pegam as crianças e largam nas escolas. Não querem nem saber. Ontem, eu tenho uma prima, uma sobrinha minha, que ela falou para mim assim, que ela foi processada, porque acho que um aluno respondeu, tal, não sei se esse aluno, sabe? E ela foi processada. Então, assim, os professores, eles levam uma carga e não se entende profundamente que o que o professor quer é o bem. Né? Quer o Em bem uma do sala aluno. com 30, 40, às vezes, Exato. alunos, é E difícil. o professor, ele sozinho, não tem como. Não tem como. Então, muitos pais, talvez por falta de todo esse conhecimento, ou talvez também porque já estão saturados. Não é só ter o conhecimento, é você também dar um suporte. Por exemplo, você ensina o caminho, mas você ajuda a pessoa a caminhar, até ela caminhar sozinha. Por mais que nós estamos prestando um serviço, orientando, mostrando, mas as pessoas, elas precisam ter auxílio. É como a missão dos irmãos de fé, expressando amor através das obras, da caridade. Caridade. Então, nós não falamos só de amor, nós temos que ir a campo. Nós temos posições, nós temos presidente na ONG, vice-presidente, nós temos cargos de diretoria, mas todos eles estão na rua. Todos eles estão na chuva, no sol, todos eles estão sentindo o que eles falam no microfone, o que eles falam dentro de uma igreja, o que eles falam dentro de numa praça, eles estão ali, eles conhecem, têm conhecimento de causa. Então, às vezes, o que falta no nosso país, na nossa região, na vila, nas escolas, é isso, é o conhecimento de Essa causa, vivência, né? a vivência. Então, nós queremos transformar, como o senhor disse aí, a nossa fala talvez seja pouquinho, mas pode mudar muita coisa. Se mudar uma família, nós já fizemos, como diria o dever de casa, nós já estamos felizes. Alcançou alguma casa, alguma família Exato, chegou ao objetivo. exatamente, exatamente. Então, eu quero que você que está nos acompanhando faça novamente esse apelo, nos siga nas redes sociais, @Irmãos de Fé Oficial, @Irmãos de Fé Oficial. O que eles vão encontrar lá? Lá você vai encontrar como já foi bem dito pelo senhor aqui, vai encontrar as outras causas que nós também estamos trabalhando. É, casas de idosos que têm sido acolhidas, pessoas que em situação de rua que também têm sido acolhidas, pessoas que têm enfrentado problemas que talvez não cheguem assim à grande mídia, mas lá no Instagram você vai conhecer a forma de você colaborar, de você contribuir, a forma que as pessoas recebem, né, um cobertor na rua, uma cesta de alimento no final de ano, a forma que as pessoas, talvez muitos aí reclamam, né, até mesmo da sua empresa, na sua empresa onde você está aí, talvez você reclama aí eu só recebi um panetone no final do ano, eu só recebi não recebi nenhum peru, nem um Chester, então você precisa, entra no Instagram do Irmão de Fé e você vai ver alegria. Você vai ver no olhar das pessoas a forma de esperança que aqueles pais recebem ali uma cesta de Natal para poder oferecer no final de ano, um final de ano melhor, né? Para fazer um pouco de diferença nas famílias. Então, para você até mesmo que reclama, recomendo também, mostra para o seu filho, chama lá o seu filho, que está na fase de adolescência aí, né? O senhor já está nessa fase já de 18 anos, tem uma outra menor de 10, né? Também tem um de 10. Mas começa a mostrar para ele o caminho. A Bíblia diz lá em Provérbios 24, ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. Então, ensinar o amor, a praticar a obra, o amor através da caridade é isso. É você não só ver, compartilha com alguém, mostra para alguém que às vezes você só reclama para você que tá tudo ruim. Mostra, assim, olha aqui o trabalho que esses irmãos fazem, mas não só olha para o que nós estamos fazendo, porque a organização faz.
olha o olhar das pessoas em volta que recebem, as pessoas que na rua são acolhidas, eh, crianças em situação de rua junto com os pais. Importante, mostra para o seu filho aí, mostra para sua família, e lá você vai encontrar tudo isso. Inclusive, mais importante, a forma e as formas que você tem para ajudar também esta causa. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E eu, sacerdote Ed, e a família Irmãos de Fé, nós queremos que você participe conosco. Nós temos muitas frentes de trabalhos, muitos projetos para nós ainda realizarmos. Não temos apoio político, não estamos afiliados, é muito bom, importante isso, não estamos afiliados a partidos políticos nenhum, nós somos uma instituição livre de amigos, irmãos que se doam, né? Todos os equipamentos, todo o nosso trabalho é de doação de empresas, de academias, de pessoas que compartilham direta ou indiretamente conosco, e você pode ser um participante, um parceiro, nos procurando nas nossas redes sociais e fazendo também essa frente aí, fazendo a diferença. Nós não queremos dinheiro, não queremos isso, queremos simplesmente que você seja um participante conosco e vista esta camisa, Irmãos de Fé, expressando o amor através da caridade. Então essa é a parte 1 desse podcast, dessa conversa nossa aqui, parte 1. Nós vamos voltar ainda com a parte 2. Queremos aí a participação de vocês, é muito importante essa interação, você colocar as dúvidas, as experiências, para que a gente possa aí também montar esse novo programa. E eu vou trazer aqui, na próxima programação, nós estamos trabalhando com mães e professoras que vão vir aqui falar dos seus testemunhos, das suas vivências pessoais, tá bom? Quero agradecer aqui ao pastor sacerdote Eu Ed agradeço, e eu mais uma vez agradeço aí ao senhor pela sem o oportunidade. senhor, a nossa audiência seria lá embaixo, Eu com agradeço ao toda senhor, certeza. mais uma vez agradeço a organização dos Irmãos de Fé. Retifico aqui, coloque aí nos comentários o seu testemunho, descreva aí, talvez entre em contato, eu quero contar a minha experiência, seja ela positiva, negativa. Na próxima semana do podcast da parte 2, né, estará profissionais lidando, contando com situações que talvez sejam semelhantes à sua, que você já viveu, e talvez seja a resposta. Então fique ligado na parte 2. Muito obrigado a todos, que Deus O abençoe. sacerdote Ed, antes de nós terminarmos aqui, deixa eu fazer uma pergunta. E se alguém quiser discordar de tudo aqui, o que a gente vai com essa pessoa? Pai, aí a gente vai falar pra você assim, ó, parte para outro canal. Não, brincadeiras à parte, faz parte, né? Acho que nós estamos aqui prontos para ouvir as críticas positivas, negativas. Estamos prontos para ouvir a sua opinião, principalmente a sua opinião. É isso que nós estamos empenhados em saber, porque às vezes nós estamos, talvez, não romantizando. Tudo que nós falamos aqui não é romantizando. Nós sabemos, né, na prática, as dificuldades, mas que esta palavra de hoje, que esta introdução, né, desta primeira parte, ela seja luz para que você possa enfrentar os próximos desafios. Então, fique à vontade, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, a sua crítica, principalmente. Não concordei, não achei interessante. O importante é você comentar esse vídeo e que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Até a próxima.